Então, boa tarde, pessoal. Então, vamos começar agora, né, mais um assunto, né? O assunto é a Primeira Guerra Mundial e espero que vocês do nono ano possam gostar do assunto. É um assunto muito bom. Esses assuntos do nono ano são assuntos muito bons, história contemporânea. É o capítulo 3 do livro didático. Esse capítulo 3 tem dois assuntos, a Primeira Guerra e a Revolução Russa. Vamos começar com a Primeira Guerra. Vou compartilhar com vocês o slide, né, para explicar um pouquinho como foi um dos maiores, como é que eu posso dizer, conflitos que a humanidade já enfrentou, que foi a Primeira Guerra Mundial. Só foi menos pior. Só não foi pior do que a Segunda Guerra, que aí matou muito mais gente, o estrago foi maior. Mas comparando a Primeira Guerra com as guerras que vieram anteriores, né, guerras do século XIX, século XVIII para trás, a Primeira Guerra realmente foi uma guerra terrível, né? Então estamos no início, praticamente no início do século XX, entre 1914 e 1918, e nós vamos ver acontecer esse conflito, que é um conflito mundial, por quê? Claro que o palco da guerra é a Europa, potências europeias, por vários motivos, se enfrentaram entre si, só que países do mundo inteiro, da América, como Estados Unidos e, enfim, Brasil, até Brasil indiretamente participaram dessa guerra. Daí chamá-la de Guerra Mundial. Vamos aos antecedentes do conflito. Antes, vamos parar nesse slide aqui, tem a frase do general William Sherman, né? O general Sherman, ele que estava no fronte de batalha, ele vai dizer o seguinte, ó, somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que chamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. Então, se nós formos pesquisar, nós vamos ver testemunhos de muitas pessoas que participaram da guerra, principalmente de generais, mas também de tenentes, que viveram os horrores da guerra. Nessa foto desse slide, pessoal, vocês podem ver que os soldados estão como se fosse num buraco. Esses buracos, que eram verdadeiras valas cavadas, né? Os exércitos inimigos cavavam essas valas, e não era uma vala pequena de 100 metros, 200 metros, eram valas de quilômetros. E essas valas, que foram chamadas de trincheiras, né, que foi uma das principais características da Primeira Guerra, elas serviam de quartel-general. Era ali que eles comiam, que eles guerreavam, que eles se protegiam, mas muitas vezes mais a céu aberto, né? Se protegiam e viviam os horrores da guerra nessas valas chamadas de trincheiras. Nessa foto em especial, dá para vocês perceberem que tem soldados com uma proteção que parece uma máscara, né? Então já tinha uma guerra química, né? Já existia, não é algo tão novo, uma guerra química ali na Primeira Guerra Mundial. Vamos aos antecedentes. O século XIX foi um século em que a Europa conquistou regiões na África e na Ásia, mas foi um século que praticamente só teve uma guerra importante, que foi a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871. Foi a guerra entre a França e os Estados alemães, que formaram a Alemanha. A França era contra se formar o Estado alemão, porque são países vizinhos, porque a França sabia que ali iria se formar, né, do seu vizinho, um país muito poderoso. Então, a guerra franco-prussiana foi uma das guerras que aconteceram no século XIX. Se aconteceu outra, foi muito pequena, que não tem muito registro, mas essa guerra, claro que aconteceram outras antes disso, mas essa guerra, ela marca o fim de um período de algumas guerras e marca um período de mais ou menos 40 anos ou mais, até a Primeira Guerra Mundial,
período de relativa paz. Esse período foi chamado de nada mais nada menos de Belle Époque, ou Bela Época, né? De 1871 até 1914, a Europa viveu um período de relativa paz, progressos tecnológicos e científicos, reformas sociais e elevação do padrão de vida. É bem paradoxal, pessoal, ou contraditório, há uma contradição, porque em 1871 a França perde a guerra para a Alemanha, e aí para os estados alemães que vêm a formar a Alemanha, e a partir daí não teve mais guerra até 1914, início da Primeira Guerra. O que é contraditório é que realmente esses 40 anos, de 1871 a 1914, não teve nenhuma guerra, mas os países estavam se armando até os dentes. Eles sabiam que poderia ter algum conflito, porque a disputa entre eles, disputa comercial, disputa por território, era muito grande. Agora, é interessante que nesse período, nós estamos vivendo a segunda Revolução Industrial. O que é que acontece? Há muitos progressos científicos que até ajudam, né, o ser humano, progresso na área dos transportes, na área da energia, na área da comunicação, na área da medicina, enfim, vários benefícios, né, advindos da tecnologia, da indústria, mas também essa tecnologia ajuda a desenvolver armas, né, e os países vão se armando. Crescente nacionalismo, essa rivalidade entre os países vai criar o quê, pessoal? Um nacionalismo exacerbado. O que é nacionalismo? É você gostar do seu país, é você amar o seu país, lutar pelo seu país, né? O nacionalismo exacerbado, o chauvinismo, é você achar que o seu país é o melhor país e você pregar, muitas vezes, o ódio a outras nações, a outros povos, e principalmente no caso da Alemanha e da França, que tinham passado por uma guerra recentemente, em 1871, o ódio era maior ainda e surgiram nacionalismos exacerbados, como o revanchismo francês, que era uma revanche que a França queria contra a Alemanha. Fora isso, pessoal, nós vamos ver busca de mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima, o imperialismo. O que acontece? No século XVIII, a Inglaterra foi o primeiro país que se industrializou, no século XVIII. No século XIX, boa parte dos países da Europa Ocidental, como França, Alemanha, Holanda, Bélgica, etc., estavam industrializados. Então, a briga por mercado consumidor e por matéria-prima era grande. E eles começaram a fazer o quê? A ir buscar essa matéria-prima em outras regiões, como a África e a Ásia, e buscar mercado consumidor em outras regiões, como a África e a Ásia. Mas eles iam de forma educada? Não, eles invadiram, eles impuseram suas condições, eles conquistaram, e o nome desse processo foi imperialismo e neocolonialismo. Só que a grande briga, um dos países que mais contestaram a divisão do bolo, ou seja, que mais contestaram essas conquistas, foi justamente a Alemanha, porque a Alemanha estava se transformando em um país, em um Estado-nação moderna, um Estado-nação moderno, só em 1871, quando a África já estava praticamente quase toda conquistada. Então, nesse período, começa a haver os conflitos, né, os desentendimentos entre os países por causa dessas conquistas territoriais, e começa fortes investimentos em armamento. Nós vamos ver aqui, vocês estão vendo a imagem de um tanque, já foi usado nessa guerra, coisa inimaginável em guerras anteriores à Primeira Guerra. O aumento das tensões podia ser verificado desde o final do século XIX. Os países europeus procuravam, então, organizar os exércitos, produzir armamentos e fazer acordos entre si para garantir força na disputa. Dois grupos rivais foram formados. Então, pessoal, havia disputa por território, havia disputa por mercado, começou a rivalidade, começou o nacionalismo exacerbado, e aí alguns países que tinham algum tipo de afinidade começaram a se juntar e formar blocos. E esses blocos foram formados a partir das rivalidades. Vamos ver algumas. Rivalidade anglo-alemã.
competição industrial e comercial, disputa por mercados. Então, que rivalidade era essa? A rivalidade anglo-alemã era uma rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. Então, nós já vimos, de um lado está a Alemanha, de outro está a Inglaterra. Rivalidade franco-alemã, da França com a Alemanha. Em 1871, a França cedeu a Alsácia-Lorena, região rica em carvão e ferro, após perder a Guerra Franco-Prussiana, revanchismo. O que aconteceu aqui? Rivalidade franco-alemã, França de um lado, Alemanha de outro. O que aconteceu? A França guerreou contra os estados alemães, que ganharam a guerra e formaram a Alemanha. Como a França perdeu a guerra para esse novo país chamado Alemanha, a Alemanha requereu, como indenização de guerra, ou como despojo de guerra, a rica região da Alsácia-Lorena, que era uma região da França rica, que ela teve que ceder à Alemanha. Claro que a França não gostou disso e criou o revanchismo francês. Isso aqui, essas rivalidades, vão explicar o quê? A formação dos blocos. Vamos pegar esses dois casos aqui. Inglaterra era rival da Alemanha. Inglaterra de um lado, Alemanha de outro. França era rival da Alemanha. França de um lado, Alemanha de outro. Se a Alemanha está de um lado, a Inglaterra de outro. Se a França está de um lado e a Alemanha de outro, isso quer dizer que Inglaterra e França tinham algo em comum. Era o quê? Inimigos da Alemanha. Então, Inglaterra e França se juntaram e formaram uma aliança. Essa aliança teve a participação da Rússia, porque a Rússia era inimiga de quem? Do Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro era amiguinho de quem? Da Alemanha. Então, se o Império Austro-Húngaro é amigo da Alemanha, o Império Austro-Húngaro é amigo da Alemanha e inimigo da Rússia, então a Rússia vai ficar do lado da Inglaterra e da França. Então, vocês podem ver aqui no slide que se formaram dois blocos antagônicos, dois blocos que tinham acordos políticos, econômicos e militares. A Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, Rússia e França, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria, Império Austro-Húngaro e Itália. Esses blocos fizeram com que um país pensasse duas vezes em atacar outro. Por quê? Se um país atacasse outro país, o bloco vinha em cima dele. Então, isso fez com que eles se respeitassem até determinado momento, né? Vamos lá. E aqui, pessoal, tem um resuminho dessas rivalidades. Alemanha versus Inglaterra. Qual era a briguinha entre a Alemanha e a Inglaterra? Mercado consumidor. Isso porque a Inglaterra foi o país onde surgiu a industrialização. Só que a Alemanha estava tomando seu lugar. Tinha se tornado um país com muita industrialização. Alemanha e Itália versus Inglaterra e França, neocolonialismo. A Itália, assim como a Alemanha, chegaram tarde na divisão dos territórios africanos. E a Alemanha e a Itália começaram a brigar com as duas potências que tinham mais terras na África, que era Inglaterra e França. Então havia a rivalidade da Alemanha e Itália contra Inglaterra e França no chamado neocolonialismo ou conquista, né, de continentes como o africano e o asiático. Alemanha versus França era mais pessoal. A Alemanha tinha pego um pedaço da França chamado Alsácia-Lorena e a França queria vingança ou revanche. Áustria-Hungria versus Rússia. Esse é algo bem complexo. A região do leste europeu, né, chamada região eslava, a Rússia queria ter influência ali. Mas quem tinha influência ali estava conquistando vários territórios, no que nós chamamos de leste europeu, região da Grécia, enfim, da República Tcheca, etc. A Áustria-Hungria. Então, a rivalidade entre a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro e a Rússia era justamente essa. Era quem ia dominar, quem teria mais influência sobre a região eslava ou do leste europeu. Então, aqui, essas causas vão, como posso dizer, armar uma bomba
e só faltava um detalhe pequeno para a guerra ser deflagrada. E como foi que essa guerra foi deflagrada? A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Primeira Grande Guerra, né, como Grande Guerra, primeiro conflito envolvendo as maiores potências da época, disputas imperialistas, tensão e rivalidade entre as principais potências, Inglaterra, Alemanha e França, movimentos nacionalistas, pan-eslavismo, né, movimentos nacionalistas exacerbados, né, pan-eslavismo, união dos povos eslavos na Europa Oriental, isso aí era muito defendido pela Rússia, pan-germanismo, anexação à Alemanha de territórios da Europa Oriental onde viviam germânicos, ou seja, a Alemanha queria formar um império cada vez maior, isso batia um pouco de frente até com a Rússia, e revanchismo francês, a França direcionava seu ódio à Alemanha, porque a Alemanha tinha pego a região da Alsácia-Lorena, que era uma região francesa, rica em minérios e etc. Aqui vocês estão vendo armado a bomba, as rivalidades, né, entre essas potências, Alemanha, França, Inglaterra, Rússia, etc. Faltava só um motivo para começar a guerra. Olhe que essa imagem aqui que está no slide, pessoal, é o governo francês ironizando a Alemanha. Essa imagem aí é como se fosse do governo alemão tentando, né, pegar o mundo para ele, né, abocanhar o mundo, vamos dizer assim. E aí, pessoal, como eu falei a vocês, a bomba estava armada. Motivos tinha, rivalidades tinham, melhor dizendo. E como é que começa a guerra? Então, vamos ao estopim. O que é o estopim? O estopim é a causa imediata, o motivo imediato. Tinham outros motivos? Tinham. Nós já falamos aqui, né? Rivalidade comercial, disputa por território, nacionalismos exacerbados ou exagerados e etc. Faltava um motivo pequeno, faltava um motivo imediato para começar a guerra. E esse motivo, ele aconteceu, né? Então, o que foi que aconteceu? O estopim foi o quê? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do trono austro-húngaro. Sua esposa também foi assassinada em 28 de 7 de 1914. Quem foi o autor? O autor do assassinato foi um jovem de 18 anos, chamado Gavrilo Príncipe, ou Gabriel, né? Traduzido do eslavo, estudante sérvio, membro do grupo Mão Negra, que lutava pela unificação dos territórios que continham sérvios, ou seja, pan-eslavismo. Vou tentar explicar a vocês essa complexidade aqui. Olhe bem, a região do leste europeu, ou eslava, aquela região do leste europeu onde tem Grécia, Bulgária, Romênia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina na época, República Tcheca, etc., era uma região muito frágil. Como a maioria desses povos são eslavos, e a Rússia é um país eslavo, a Rússia defendia esses povos. Só que na Europa Central tinha um império chamado Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro estava anexando regiões ali, né, do leste europeu. Anexou a Bósnia e Herzegovina, anexou ao seu império a Bósnia e Herzegovina, e a Sérvia era contra essa anexação porque atrapalhava os planos de formar uma grande nação eslava ali no leste europeu. Olha o imbróglio. A Sérvia lutava contra o Império Austro-Húngaro porque o Império Austro-Húngaro tinha anexado a região da Bósnia e Herzegovina. Aconteceu o seguinte, o arquiduque, eu acho que achando que ia apagar o fogo, foi na capital da Bósnia e Herzegovina, que tinha sido anexada pela Áustria-Hungria, passear de carro aberto. Em Sarajevo era a capital, né? Passear de carro aberto. Como os sérvios queriam libertar a Bósnia e Herzegovina e usavam meio de que um terrorismo, eles disseram, opa, vamos resolver essa parada. Esse rapaz Gavrilo Príncipe, de 18 anos, não sabia o que estava fazendo. Ele achou que ia matar o príncipe, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, ia ficar por isso. Então, assim, ele vai e mata
né? Ele vai e mata. Ele participava de um grupo terrorista armado que lutava contra o Império Austro-Húngaro porque tinha anexado a Bósnia-Herzegovina, que era um país eslavo. O que vai acontecer para resumir isso aí? Ele mata o arquiduque e a mulher, né, que são austríacos. A Áustria vai o quê? Vai contra a Sérvia, vai pedir que a Sérvia, né, investigue isso, vai pedir para entrar na Sérvia. A Sérvia, opa, aqui não. Aqui você não vai investigar nada. E é aí que começa a Primeira Guerra. Como é que começa, pessoal? Só é a gente colocar essas duas nações, o Império Austro-Húngaro de um lado, que tinha anexado a Bósnia-Herzegovina, e a Sérvia de outro lado, que tinha um rapazinho sérvio que matou o herdeiro do trono austro-húngaro, e a gente vai entender como é que começa a Primeira Guerra. Por quê? Se a gente pegar o Império Austro-Húngaro, ele fazia parte da Tríplice Aliança. Se a gente pegar a Sérvia, ela era protegida de quem? Da Rússia. A Rússia fazia parte da Tríplice Entente. Então, tá dando para entender isso? Império Austro-Húngaro pediu, né, acusou a Sérvia, porque o menino que matou o herdeiro do trono austro-húngaro era sérvio, queria investigar lá dentro da Sérvia, a Sérvia não deixou, o Império Austro-Húngaro era amigo da Alemanha, participava da Tríplice Aliança. E a Sérvia era protegida da Rússia, que participava da Tríplice Entente. Então aí dá para entender que quando o Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia, quem sai em defesa da Sérvia? A Rússia. Quem sai em defesa do Império Austro-Húngaro? A Alemanha. Então, as duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, elas entram em confronto e aí começa a Primeira Guerra Mundial. Aí tá a foto, pessoal, do herdeiro do trono austro-húngaro, né? Esse senhor de bigodão, e esse rapazinho aí de apenas 18 anos é Gravilo Príncipe, que foi o assassino, né, de Francisco Ferdinando, e ele não sabia nem em que contexto ele estava, que aquele ato que ele fez de matar o herdeiro do trono austro-húngaro e sua esposa deflagraria a Primeira Guerra. Imagine, pessoal. Aí tá o desenho, né? E aí começa a Primeira Guerra, em agosto, né? A guerra vai ter 3 fases. A primeira fase, as forças se movimentam, né? A Alemanha ataca a França se defende. A segunda etapa vai ser a Guerra de Trincheiras, que vai ser uma etapa maior, de 15 a 17. E a terceira etapa, o que é que vai acontecer na terceira etapa? A Rússia vai sair da guerra, porque entra num processo de revolução socialista. Os Estados Unidos entra na guerra do lado da Tríplice Entente. Primeira fase, corrida armamentista. Durante os primeiros meses da guerra, até o início de 1915, as tropas se movimentam. Certo de que venceria a guerra em pouco tempo, o exército alemão invadiu a Bélgica e depois penetrou no território francês, até proximidade de Paris. Os franceses contra-atacaram e em setembro de 1914 conseguiram deter o avanço alemão. O que aconteceu foi o seguinte: a Alemanha é do lado da França. A França invadiu a Bélgica e entrou... a Alemanha invadiu a Bélgica e entrou na França. Isso porque a Bélgica se colocou neutra. Se ela se colocou neutra, tinha que respeitar. Só que foi o contrário. A Alemanha não respeitou a neutralidade belga, invadiu a Bélgica para invadir o território francês. Aqui é um navio da Marinha Britânica. Aqui está a guerra, pessoal. Aqui tem um mapa, ó. Vocês estão vendo aqui, Germania Empire é a Alemanha, Áustria-Hungria é o Império Austro-Húngaro, e aqui é a Itália. Essas potências centrais faziam parte da Tríplice Aliança. Essa parte que está em Castor, essa parte em verde, França, Inglaterra e Rússia, Tríplice Entente. Essa parte rosa aqui de baixo, que tem România, Sérvia, em cinza, Albânia, Bulgária, Montenegro, né? E aqui mais aqui, Sarajevo, é a parte do leste europeu, que foi onde começou o conflito, a causa imediata, ok? Sucessão de acontecimentos. Em 1914, a Áustria declara guerra à Sérvia. Depois a Rússia mobiliza tropas contra a Áustria-Hungria e a Alemanha declara guerra à Rússia e à França. Ou seja, as
política de alianças são deflagradas. Aqui, pessoal, é uma foto de prisioneiros sendo executados, né? As forças austríacas executando prisioneiros sérvios. O momento inicial foi empolgação, o Brasil entrou na guerra, né? Vamos lá. Na segunda fase, nós vamos ver a fase de trincheiras, pessoal. E a gente pode falar em outra aula como era difícil, né, você viver numa trincheira, porque você estava ali dentro de um buraco, de uma vala, atirando contra o inimigo. Se você precisasse fazer uma necessidade, você tinha que ir para... você tinha que fazer ali mesmo. Se morresse um colega seu, morria ali, e muitas vezes até apodrecia, e você não podia nem enterrar o corpo. E aí vinha doença. Foi terrível, pessoal. Foi terrível. Trincheiras, né? Olha aí outra foto das trincheiras, pessoal. Mais uma foto. E aí, pessoal, os Estados Unidos se aproveitou da situação. Os Estados Unidos, ele fez o quê? Ele não estava na guerra, porque ele nem é na Europa, os Estados Unidos é aqui na América, e os Estados Unidos começou a vender muito para a Europa que estava em guerra, para ganhar um dinheirinho. Só que navios americanos foram afundados e os Estados Unidos pensou o seguinte, opa, vou entrar nessa guerra. Mas já entrou praticamente quase no final, 1917, e ajudou a Tríplice Entente, ou seja, a França e a Inglaterra, porque a Rússia tinha saído, né, da guerra, mas aí entre os Estados Unidos, que já era uma potência, não era a potência, mas já era uma potência, e ajudou a França e a Inglaterra a vencer os inimigos, principalmente a Alemanha. Como eu disse, ainda em 1917, Rússia sai da guerra devido a questões internas relacionadas à Revolução Russa. É o próximo assunto que nós vamos estudar. A Rússia estava em convulsão social, né? Estava em uma guerra interna social, e ela teve que sair da guerra, da Primeira Guerra Mundial, para resolver seus problemas. Final da guerra, 1917 1918, ingleses, franceses e americanos, eles vão, assim, deferir vários golpes sobre a Alemanha praticamente fica sozinha, né, na guerra. Itália, né, vai mudar de lado já em 1915, Império Austro-Húngaro vai, 1917 ou 1918, entregar os pontos, só fica a Alemanha sozinha. Fim do conflito, Estados Unidos, a entrada dos Estados Unidos foi o checkmate, a Alemanha fica isolada e, sem força, vai ter que assinar um tratado de paz chamado de Tratado de Versalhes, né? E nesse tratado, pessoal, ela tinha que devolver terra à França, ela tinha que devolver... além disso, a França pegou uma região da Alemanha para descontar, vamos dizer assim, para se vingar, e ficou 15 anos, a região do Sarre. A Alemanha não podia ter exército grande, a Alemanha não podia ter navio de guerra. Esse tratado sobre a Alemanha limitou os poderes da Alemanha. Fora milhões de mortos, né? A Alemanha teve que pagar bilhões, né, à Bélgica por ter invadido a Bélgica. Não podia ter um exército superior a 100 mil homens. Teve que dar os seus territórios que ela tinha na África, na Ásia, aos países vencedores. Então, a Alemanha foi considerada culpada de guerra. Enfim, pessoal, no geral, o que foi a Primeira Guerra? Eleva o número de mortes devido ao uso de novas armas, como metralhadoras, gases tóxicos, né? Guerra biológica, enfim, lança-chamas e projetos explosivos, uso de aviões e submarinos. Fome nas regiões afetadas devido à destruição de diversas estruturas econômicas, né? Economia direcionada para a produção de artigo de guerra, força de trabalho feminino. As mulheres vão se beneficiar porque, como os homens foram para a guerra, as mulheres começaram a ocupar espaços que eram geralmente ocupados por homens. Então, podemos dizer que a Primeira Guerra abriu um espaço para a emancipação feminina ou da mulher. Consequências. A Europa ela perde um pouco o seu poder, os Estados Unidos sai como potência, a Rússia vai se tornar um país socialista. Depois da Primeira Guerra, no período entre guerras, vem o nazismo e o fascismo, nós vamos estudar lá na frente.
dentre outras questões, pessoal, ok? Então, assim, o que trouxe muita morte na guerra foi muito mais doença do que fome, custou bilhões, mais de 300 bilhões, fechou fábricas, rodovias, estradas e morreram milhares de pessoas. Aí são fotos de escombros de tanque de guerra, enfim. Então, pessoal, o assunto é esse, em linhas gerais, o assunto é esse, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Espero que vocês entendam e qualquer dúvida, vocês me perguntem, né, ou depois que assistir o vídeo ou na próxima aula, ok? Um abraço a todos e até mais.